qual que é o principal problema que hoje você recebe lá no consultório? Porque a gente vive numa era moderna onde tudo mudou de 10 anos atrás para agora, né? Acho que os problemas que eram apresentados na psicologia 10 anos atrás não tem nada a ver com hoje, né? Qual que é o principal BO que a galera chega lá? A galera tá muito ansiosa, né? É isso. Essa questão do querer para na verdade, nós somos o Brasil, o país campeão em ansiedade, em transtorno de ansiedade, né? Mundialmente falando. Mundialmente. Dados da OMS. Meu Deus. É. Qual será o país com menos ansiedade para ir pra lá? É boa pergunta, viu? Podia ter olhado, né? O país com menos ansiedade. Vamos olhar. Aí, o engraçado é que aí o pessoal vai lá, aí aquele pessoal vai ficar ansioso, aquele país vai se tornar... Por que será que nós é o país mais ansioso, né? Cara, é muito louco. Será que é porque a gente consome mais internet? Nós é um dos países que mais consome internet também. Eu acho que também é uma questão histórica, né? Não vem aí de tempos. E eu acho que talvez que a gente não olhe para isso. A gente segue ignorando. É engraçado porque o ansioso sabe que é ansioso. Normalmente ele sabe que ele é ansioso, né? E a ansiedade, ela não é um problema quando ela não atrapalha a sua vida. Então, eu sempre trago isso para os pacientes. Falo, gente, é normal. Você vai viajar. Você fica ansioso. Pô, você programou aquilo. Pô, você vai apresentar um podcast. Você vai ficar ansioso. É até uma ansiedade gostosa, né? E natural, dela, tipo, de uma viagem. E natural, sabe? Você vai fazer uma prova, você vai ficar ansioso. Isso é natural. O que é o que extrapola? Pronto. Quando ela atrapalha a sua vida. Quando começa a atrapalhar não só a sua vida, como ao redor. No nível de bloquear. Eu chegava no nível de ansiedade que eu bloqueava e eu não conseguia fazer. Ou você tem começa a ter crise de pânico, você começa a ter crises ansiosas, você fica... Exatamente, você pode paralisar. Você pode bugar no meio do dia ali, tipo... o coração dispara, a mente está acelerada, a sensação de morte, é porque você está tendo uma crise, né? E, normalmente, o ansioso que sabe que é ansioso, ele diverte, ele faz piada disso. Só que, então, a ansiedade, ela também vai progredindo ao longo da vida. E é por isso que as pessoas chegam no ponto de ter crise, de paralisar. Por quê? Porque quando você fala paralisar, é paralisar mesmo ou paralisar os projetos? Paralisa tudo. Paralisar o físico. Também pode ser. Piripaque do Chaves. É? A vida, né? Como o João estava falando, ele se sentia paralisado, né? Ele não consegue tocar os projetos, porque tá ali o tempo todo, acelerado. E ele não consegue tocar nada. Por quê? Porque ele já tá lá na frente, né? Ele já quer que esteja... Eu quero ter 1 milhão de seguidores já, mas eu não tenho nem 1000, né? Eu já quero ter 10 mil, calma. Vive o seu processo aí, né? Eu acho que essa questão também de a gente, tipo, eu falo por mim, né? De ver algumas coisas. Não, você tem que visualizar lá na frente. Um exemplo, né? Uma época antes da gente se converter, a gente ficou muito naquela, como fala? Lei da atração, sabe? Aquela coisa da lei da atração. Sim. Aí eu acho que a gente falando isso me fez lembrar. Das vezes a gente fala, eu quero tal coisa, eu quero uma casa, eu quero, sei lá, um emprego, tal cargo, tal isso, eu quero estar com o número de conta assim, investimento assim, o carro do ano. Aí você começa a visualizar. Aí você traz lá para a parte de cá, aí se põe na parede, aí você fica aquela coisa toda. Eu acho que isso também, se a gente não for bem instruído, a gente vai virar nessa bola de neve de emoções e não vai saber administrar, né? Não vai nem conseguir chegar nessa ideia, né? Mas vai se frustrar no meio do caminho, porque a gente não é instruído, né? Exato. Aí, isso é uma das coisas que o processo de coach pode ajudar, né? Pô, eu quero comprar um carro. Tá bom, quais são os passos que você tem que dar para chegar lá? Né? Então, o processo de coach bem feito, né? Exato. Você não vai olhar seus gatilhos de por que você não tem um carro, não. Eu quero um carro, eu vou olhar para isso. E você vai ter que ir passo a passo. Ele faz esse processo. Né? Ele faz esse processo. E é até bacana ter lá a foto para você lembrar, né? Lembrar. E não para você virar um psicopata passando por cima de todo mundo para chegar naquele lugar, né? Então, assim, tem várias questões que, cara, e cada um vai viver esse processo de uma maneira diferente. Então, a gente dizia sobre a ansiedade de que a gente consome realmente muita internet, né? E por que a gente consome muita internet? Pra gente fugir das nossas dores. A gente foge. A gente não quer ter aquele ócio, né? Então, muitas vezes meus filhos estão, por exemplo, estão lá e eu, né? Chega, deu. Ai, mãe, me dá mais tempo. Não vou dar mais tempo. Mas eu não tenho nada para fazer. Fica sem fazer nada. Não tem problema. Tem que aprender a lidar eu tenho com problema isso. com isso, de não fazer nada. Eu tenho problema.
A gente tá, aí, ó, tá vendo? A gente tá preenchendo a nossa vida o tempo todo. Gente, a gente precisa desse momento de não fazer nada. De ficar ali no que a gente chama de ócio produtivo, sabe? Não vou fazer nada, não tem nada. Tá bom. Você vá ler um livro, vá fazer qualquer outra coisa, criar algo. Aí minha filha começa a pintar, aí começa a fazer coisas de papel. Ela gosta muito dessa coisa manual. E aí a gente vê a criatividade. E o que acontece quando a gente consome muita internet? Nós estamos consumindo conteúdos prontos. O que acontece? Nós não estamos usando o nosso cérebro. De verdade. Literalmente. Sabe? O nosso cérebro não está sendo usado para criar. Né? Então a gente já está tendo, já tem coisas prontas ali. Isso vai reverberar lá na nossa terceira idade. Nossa, no nosso envelhecimento. Você falando isso, então essa geração que está subindo agora, que só consome internet, como que vai... Perigo. Uma criança que só vê desenho, a mente não produz nada. Como que vai ser isso? Porque antigamente, vamos lá, a gente não tinha internet, a gente tinha televisão. E as crianças assistiam televisão, né? Tudo bem. Só que elas brincavam muito mais entre si. Então, no brincar, a gente tem limites que o outro impõe. Então, se eu ralei em você, você não gostou, você me dava um tapa. E eu ia ter que reagir, eu ia chorar. Ou os amigos, enfim, tem ali uma interação situações da social, vida, né? Não é? A gente subia em árvore, a gente, sei lá, fazia castelo. Os brinquedos, a gente brincava, tinha jogos. Hoje também tem, mas as crianças não é interessante para as crianças. Por quê? Porque a internet é muito... Você vê bebês já, né? Com dedinho. Com dedinho. Então, e é conteúdo pronto. Né? Mesmo alguns jogos, tem jogos que até estimulam ali o cérebro. Ou super estimulam o cérebro, que também não é legal ir para esse caminho. Então, esse cérebro aí super estimulado, ele vai conseguir descansar? Ele vai conseguir ficar sem fazer nada? Vai se tornar ansiosa. Pronto.